Então, boa noite novamente, pessoal. Obrigada pela presença de vocês. Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre metodologia científica de maneira geral, mas com ênfase especialmente na questão da revisão integrativa, que é um método que é amplamente utilizado nas ciências da saúde. Então, apesar de eu ser enfermeira e lidar com vários estudantes de enfermagem, que fazem pesquisas nessa área, que usam como método a revisão integrativa, é um tipo de estudo que é muito interessante para áreas da saúde de maneira geral. E aí, já que eu vou falar o porquê. E é interessante não só vocês saberem como é que funciona, como é que é organizado, mas saberem realizar. Muitas vezes, principalmente aluno em trabalho de conclusão de curso, acaba optando por fazer esse tipo de pesquisa e às vezes tem dificuldade, pode achar que é meio de qualquer jeito e na verdade não é, né? E muitos profissionais também, como eu citei quando eu divulguei essa aula, não só trabalho de conclusão de curso de graduação, mas trabalho de conclusão de curso de especialização, de residência, até mesmo programas de mestrado. Vocês vão ver a longo prazo que esse tipo de pesquisa é muito importante para qualquer pesquisa que você for fazer. Então, mesmo mestrado, doutorado, a gente precisa fazer uma revisão integrativa inicialmente para conseguir explorar melhor a área, para saber o que tem que ser abordado, né? Para ter ideia desses tópicos. Então, eu achei muito interessante porque eu vi pelas inscrições que tem várias pessoas de cursos diferentes, né? Principalmente da saúde, mas de vários cursos diferentes. Então, de enfermagem, de medicina, odontologia, biomedicina, farmácia, biologia. Eu acho que são todas áreas que podem se beneficiar desse tipo de pesquisa. Então, vamos começar. Então, primeiro, eu vou explicar um pouco para vocês o que é a revisão integrativa, né? E como que ela consegue abarcar e falar sobre vários outros tipos de pesquisa. Então, aqui está a minha apresentação. Para quem já me segue, está aqui no meu Instagram, né? Mas para quem já me segue já sabe um pouquinho quem sou eu. Mas então, eu sou enfermeira, emergencista e forense. E eu já trabalho com essas revisões integrativas desde a graduação. Eu fiz uma revisão integrativa na minha iniciação científica na graduação. E desde então cheguei a fazer outras vezes e tenho orientado vários alunos que fazem esse tipo de pesquisa. Então, falando da revisão integrativa propriamente dita, o que é, né? Então, eu coloquei aqui até uma definição que vem de alguns autores que a gente usa bastante como referência para fazer esse tipo de estudo, que é considerado um método de pesquisa que, de maneira sistemática e ordenada, visa incorporar evidências na prática assistencial. Então, é um tipo de estudo, que é um estudo de revisão, só que, aí vejam, que aqui ele diz que é um método de pesquisa que organiza de maneira sistemática as evidências, mas a gente não pode falar que uma revisão integrativa é uma revisão sistemática. Vocês já devem ter ouvido falar nesse termo, né? Visão sistemática. Dentro dessa classificação, a gente tem as meta-análises e as metassínteses. São alguns estudos que também fazem uma revisão com vários outros estudos publicados, mas eles têm um tipo de rigor metodológico muito mais rígido, porque eles vão incluir principalmente ensaios clínicos, né? Eles incluem estudos com o mesmo delineamento e por isso eles conseguem fazer análises estatísticas comparando esses estudos. Então, é um tipo de estudo um pouco diferente, é um estudo mais complexo. A revisão integrativa, ela já vai incluir vários outros tipos de estudos. Então, não somente estudos de ensaio clínico randomizado, mas também pode incluir estudos observacionais, estudos de coorte, estudos de caso-controle, relatos de caso. Então, vai incluir uma variedade maior de estudos. E a vantagem disso é que a gente consegue, então, observar tudo que a gente tem produzido naquela área de pesquisa, independente do tipo de estudo. Claro que isso também tem desvantagens, né? Porque a gente não tem uma padronização desses estudos. Mas o fato da gente conseguir contemplar mais publicações faz com que a gente consiga aumentar o escopo da pesquisa. Então, é um tipo de estudo que é bem interessante para a gente conseguir gerar evidência para aplicar na prática. Então, para o profissional que está na ponta, né, imagino que vários de vocês são estudantes, alguns profissionais e já lidam com isso. Então, para o profissional que está na ponta, é interessante ter uma forma de consulta e uma referência que já sintetize o que existe na área sobre aquilo, né? Então, é justamente isso que a revisão integrativa vai fazer. Quando você lê um estudo de revisão integrativa, o objetivo é que ele ofereça
tudo que tem publicado sobre aquela pergunta de pesquisa. Então, você consegue ser direcionado para aquele tema de uma forma mais completa. Então, sumariza pesquisas já realizadas e, a partir disso, produz conclusões sobre o estado da literatura em um tópico específico. Então, apesar de ser um estudo amplo, ele vai ser direcionado para um tópico específico. E aí, quando a gente vai produzir a revisão, é importante que a gente consiga delinear bem esse tópico, para ficar claro para a pessoa que vai ler sobre o que a gente está falando e para a nossa pesquisa ser útil para ser aplicada na prática para aquela pessoa, né? Então, eu coloquei aqui uma organização das etapas que precisam ser seguidas durante a elaboração de um estudo de revisão integrativa. E aí eu usei como referência essa autora aqui, a Whitmore, que é enfermeira, e ela usa um método bem organizado que facilita bastante o processo da revisão. Então, as etapas seriam a identificação do problema. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, né? Eu vou falar sobre cada uma dessas etapas, mas a primeira coisa que a gente precisa é identificar que tem uma lacuna de conhecimento ou que tem um tema que precisa ser abordado. Depois a gente faz a busca na literatura, que é a revisão propriamente dita, a avaliação dos dados que a gente selecionou, depois a análise dos dados e, por fim, a apresentação da síntese de conhecimento, que é o trabalho propriamente dito, né? No caso de alguns de vocês, eu sei que o produto vai ser um TCC, no caso de outros vai ser um artigo que vai ser publicado, né? Às vezes é um trabalho que vai ser publicado num congresso. Isso vai depender da finalidade do estudo. Aí, primeiro, eu queria falar um pouco sobre checklist. Eu sei que talvez alguns de vocês nunca tenham ouvido falar nisso na vida, mas é muito importante a gente utilizar algum checklist para orientar a nossa pesquisa. Então, o que é isso? Esses checklists são roteiros que especificam a informação mínima que deve estar vinculada e incluída em um relatório de pesquisa para permitir aos leitores avaliar o estudo e usar os seus resultados. Ou seja, é um roteiro, né, como eu disse aqui, então tem quase um passo a passo das informações que você precisa ter descrito no seu artigo, né, no seu trabalho, então no seu relatório de pesquisa. Por quê? Porque isso vai fazer com que a pessoa que esteja lendo, ela consiga avaliar o seu trabalho e verificar se aquele seu trabalho foi feito adequadamente. Por quê? Às vezes a pessoa pode fazer um trabalho e ela não seguir um rigor metodológico grande. Então, às vezes ela pulou alguma etapa, às vezes ela até fez, mas não está escrito isso no artigo. Então, quando eu estou em banca de avaliação de TCC, né, outros trabalhos de conclusão de curso, é uma coisa que eu sempre pergunto, se eu percebo que falta alguma coisa no artigo, eu sempre pergunto para o aluno no dia da banca o que ele fez ali, se ele não fez, o que faltou. E muitas vezes o aluno fala assim, não, eu fiz isso, eu fiz de tal jeito, tal jeito, tal jeito. E isso significa que, na verdade, ele só não descreveu isso no trabalho. Então, ele teve um trabalho, né, ele fez um determinado procedimento, mas ele não escreveu isso lá. Então, às vezes, só falta realmente descrever. Se ele não tiver feito realmente, aí talvez possa ser um problema maior. Então, é importante que no seu artigo esteja tudo muito bem descrito o que você fez. Então, como é que funciona a ciência, né? Um artigo, um trabalho, um experimento, por exemplo, uma pesquisa que foi realizada, ela precisa permitir replicação. Então, ela tem que ser feita de forma que outra pessoa que queira repetir a mesma pesquisa que você fez, consiga. Então, você fez a sua pesquisa aqui no Brasil, às vezes, uma pessoa em outro país, né, distante daqui, quer repetir sua pesquisa para observar se os resultados encontrados foram os mesmos, se foram diferentes, o que causou as diferenças. Então, o seu trabalho tem que estar bem descrito o suficiente para que aquela pessoa consiga replicar tudo isso, porque senão ela não vai ter parâmetro para fazer. Então, por exemplo, uma das minhas linhas de pesquisa é a enfermagem forense. Eu fiz uma pesquisa que tinha sido realizada em Portugal. E aí eu fiz uma adaptação de um instrumento que tinha sido utilizado numa pesquisa lá para o Brasil. E aí eu fiz alguns ajustes no idioma e reapliquei a pesquisa. Eu consegui reaplicar ela e tive resultados, inclusive, bem parecidos com a pesquisa original. E eu só consegui fazer isso porque o estudo estava muito bem descrito. Então, tinha todos os passos que foram seguidos, né? Tinham todas as informações necessárias. Então, esses checklists são roteiros que ajudam a gente a conferir se tudo isso foi seguido. Da mesma forma que eles ajudam
a gente a conferir o trabalho de outra pessoa, eles também ajudam a gente a estruturar o nosso trabalho, porque lá já vai estar escrito passo a passo o que eu preciso incluir no meu trabalho. Então, eu sempre recomendo que antes da gente fazer o trabalho, a gente dê uma conferida no checklist apropriado e depois de terminar, a gente dê aquela conferida para ver se tudo está constando. Então, ele vem realmente nesse formato de checklist, né? Por isso que eu estou chamando assim. Então, vem com caixinhas para você marcar, né? Você vai checando o que você fez, se está tudo certo ou não. E aí, para cada tipo de estudo, existe um checklist específico. Então, pesquisas diferentes vão ter checklists diferentes porque o método vai ser completamente diferente. Então, nesse site, que eu vou mandar o link para vocês, acho que eu vou colocar lá na pasta que eu deixei de material para vocês. Nesse site, tem aqui elencado quais são os checklists disponíveis para cada tipo de estudo. Então, aqui ele descreve para cada tipo de estudo, né, o que é importante observar, e nessa caixinha azul, ele cita os tipos de estudo e qual é o checklist adequado. Então, por exemplo, o primeiro estudo que aparece aqui são ensaios clínicos randomizados. O checklist que é utilizado se chama CONSORT. Estudos observacionais, o checklist é o STROBE. E revisões sistemáticas, o checklist é o PRISMA. Então, no nosso caso, que é uma revisão integrativa, não existe um checklist específico para revisão integrativa. Mas existe o checklist para revisão sistemática. Então, a gente pode usar esse checklist de revisão sistemática adaptado. Então, a gente vai observar alguns itens que não são, por exemplo, sobre análise estatística, que eles não são apropriados para o nosso estudo de revisão integrativa, porque a gente não vai fazer análise estatística. Então, por exemplo, essa parte a gente vai desconsiderar. Mas tem vários outros tópicos, a maior parte dos tópicos, que são perfeitamente utilizáveis. E, inclusive, algumas recomendações que são muito úteis. Então, por exemplo, o próprio Prisma já traz um fluxograma que pode ser utilizado para organizar os critérios de seleção do nosso trabalho. Então, esse mesmo fluxograma a gente estuda para as revisões integrativas. Então, o Prisma é uma ferramenta muito útil para a gente utilizar. E aí eu estou fazendo questão de falar sobre isso porque quem aqui for produzir uma revisão integrativa, eu sugiro fortemente que faça com o Prisma do lado, porque vocês vão ver que isso facilita muito o processo de organização e deixa o seu trabalho muito mais completo. Então, aquele exemplo que eu citei, às vezes a pessoa fez aquele procedimento, mas não está escrito no trabalho dela. Então, fica parecendo que ela não fez. Com o Prisma, você consegue fazer essa conferência e ter certeza de que sua descrição está completa, né, e bem adequada e que o leitor vai entender exatamente quais foram os procedimentos seguidos. Então, o Prisma é um checklist que sistematiza a estrutura do estudo de revisão sistemática. E aí, no caso, a gente utiliza ele para as revisões integrativas com as devidas adaptações. Então, aqui nessa imagem, vocês estão vendo cada tópico do checklist com a descrição do que tem que constar, né? Então, por exemplo, no título, ele cita que você tem que identificar o artigo como uma revisão sistemática, meta-análise ou ambos. Então, no caso da revisão integrativa, quando você for escrever o título, você vai dizer, bom, vamos supor, um exemplo que eu vou dar para vocês mais para frente, que é a atuação do enfermeiro na preservação de vestígios forenses na emergência. 2 pontos. Revisão integrativa. Então, é uma recomendação de outros checklists, né, para outros tipos de estudo também, que se faça essa identificação já no título. Então, você bate o olho no título e você já sabe que tipo de estudo é aquele. Então, é uma recomendação que o Prisma faz. O resumo estruturado. Então, incluindo referencial teórico, objetivos, fonte de dados, critério de elegibilidade, né, que é critério de inclusão e exclusão, participantes e intervenções, avaliação do estudo, enfim. É uma outra coisa, às vezes a pessoa fica em dúvida do que ela precisa colocar no resumo, já que o trabalho dela é enorme e o resumo tem uma quantidade limitada de palavras, né? Então, aqui já é citado exatamente quais são as informações principais que precisam aparecer no resumo. Aí, justificativa. Descreva a justificativa da revisão no contexto daquilo que já é conhecido. Então, na sua introdução, além do referencial teórico, você já tem que justificar a importância do estudo e dizer quais são os objetivos. Então, falar, apresente uma afirmação explícita sobre as questões abordadas, com referência a participantes, intervenções, comparações, resultados e desenho do estudo. Que é que ele fala picos. Vocês vão ver que
picos é uma pergunta de pesquisa, né? É uma forma, é um método para estruturar a pergunta de pesquisa. Para a revisão integrativa, a gente usa outros métodos, que eu já vou dizer para vocês quais são. Então, eu não vou ler aqui o checklist inteiro com vocês, mas eu deixei lá na pasta disponível esse checklist. Então, vocês podem pegar esse checklist lá, tá já na versão traduzida, né? Eu deixei o artigo original, que explica até o processo de validação do checklist, e deixei ele já traduzido para vocês acompanharem. Então, ele é bem prático, bem objetivo e com certeza vai ajudar nesse processo de organização da pesquisa. Então, está aqui o checklist completo, ele tem 27 itens. Então, ele cita até, por exemplo, o que você precisa citar na conclusão em relação às limitações do estudo, a recomendação de novos estudos sobre o tema, né? Alguns aspectos que eu já vou abordar mais para frente também, que eu vou ressaltar que são importantes. Se sua pesquisa teve financiamento, então, por exemplo, se você é bolsista de alguma instituição de fomento, né? Então, tudo isso que precisa ser citado está descrito aqui. E essa aqui é a estrutura básica de um artigo científico de maneira geral, né? E aí, então, a revisão integrativa não vai sair muito disso. Então, título, autores e filiação, o resumo, e aí ali abaixo do resumo vão vir também as palavras-chave. Geralmente o título e o resumo e as palavras-chave vão vir em português, inglês e espanhol. Isso depende muito de para onde é esse artigo, né, que você está escrevendo. Depende das normas da revista, ou da faculdade, ou do congresso, né? Mas, de maneira geral, né, a gente sempre faz nesses 3 idiomas. A introdução, os métodos, os resultados, a discussão e as referências, que são as referências bibliográficas, né? A Ana Carla perguntou, para o TCC só acrescentaria uma apresentação? Então, aqui eu estou falando só do artigo em si, né? Daquele artigo, geralmente a gente imprime, né? Agora, nesses tempos de pandemia, a gente não imprime, é só online. Mas a parte física, né? Vocês vão ver que quando eu falar aqui das etapas da revisão em si, eu vou falar inclusive da apresentação dos resultados, da apresentação do trabalho final. Então, independente de para que você está fazendo a revisão, se é para um trabalho de TCC, se é para um congresso, se é para publicar numa revista, se é para apresentar na instituição que você trabalha, a etapa final é apresentar o produto. Então, alguma coisa você tem que fazer com esse trabalho. Seja apresentar para o TCC, né, apresentar como TCC para se formar, seja para submeter a uma revista ou a um congresso, por exemplo, né? Sempre vai ter um produto final. Então, a primeira etapa que eu citei lá, da Whitmore, né, que ela definiu, é a identificação do problema. José Carlos perguntou assim, eu não entendi bem a diferença entre revisão sistemática da literatura e revisão integrativa. Então, vou até citar logo, para já tirar essa dúvida. A revisão integrativa e a revisão sistemática são estudos que vão pesquisar a literatura que já existe sobre o tema e vão fazer uma abordagem geral para responder alguma pergunta de pesquisa, né? Só que qual que é a diferença? Os estudos de revisão sistemática, que são as metassínteses e meta-análises, eles são muito mais rigorosos, porque vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu quero definir qual que é a melhor terapêutica para diabetes. Então, qual que é o melhor tratamento. E aí existem vários estudos falando sobre medicações, sobre práticas integrativas, sobre controle da dieta. Tem várias intervenções publicadas na literatura, né? Aí, se eu vou fazer uma revisão sistemática, eu vou pegar todos os estudos, por exemplo, de ensaio clínico randomizado, então são estudos com o mesmo método, e aí, como todos esses estudos têm o mesmo método, eu vou conseguir comparar a partir do número de participantes, dos resultados que eles tiveram, valor de P, vários dos dados estatísticos que eles têm, eu consigo compará-los em relação à estatística. Então, eu faço uma análise estatística comparando todos esses estudos, e aí, baseado nas informações que eles oferecem, eu consigo, em números, dizer que, por exemplo, tal tratamento X, é o que tem o melhor resultado. Porque eu consigo comparar, por exemplo, que esse tratamento teve resultado em tantos pacientes, já aquele outro proporcionalmente teve resultado em menos pacientes. Então, eu consigo comparar dessa forma, né? Isso eu não consigo fazer na revisão integrativa. Por quê?
Porque na revisão integrativa, eu vou incluir vários tipos de estudo. Então, eu posso incluir estudo de ensaio clínico randomizado, estudo de coorte, estudo de ensaio de caso controle, estudo transversal, estudo observacional, relato de caso. Então, eu posso incluir qualquer tipo de estudo, contanto que seja um estudo científico, né? E aí eu não consigo fazer essas análises, porque um estudo, às vezes, é sobre a percepção dos profissionais sobre os efeitos do tratamento tal para diabetes. E já um outro estudo testou realmente uma medicação, por exemplo. Então, não tem como eu comparar um estudo com o outro em números, mas eu posso descrever o que eles falaram. Então, vai ser a forma como eu vou apresentar essa comparação vai ser muito mais descritiva, porque eu vou colher aquelas informações desses estudos e vou apresentar. Então, eu não vou conseguir fazer essa análise estatística, por exemplo, né? Aí, isso, óbvio que faz com que o estudo seja menos robusto, né, o estudo de revisão integrativa, mas ainda assim ele mantém sua utilidade, né? Então, ainda assim ele pode ser utilizado, só que vai ter essa diferença realmente. Então, Ana Carla, aí, de maneira geral, é apresentado de uma forma mais quantitativa a revisão sistemática. Só que aí a gente tem a meta-análise, que é voltada para estudos quantitativos mesmo, e a meta-síntese, que é voltada para estudos qualitativos. Mas a forma de análise ela é bem mais quantitativa, digamos assim, do que na revisão integrativa. Na revisão integrativa vai ter uma análise quantitativa também. A gente vai apresentar os estudos que foram encontrados, a gente vai falar sobre quantos deles apresentavam tal tipo de informação e quantos não apresentavam. Vai ter uma parte quantitativa, mas vai ter uma parte também qualitativa, que a gente vai descrever o que foi observado nesses estudos. O José Carlos Vitor, estou realizando uma pesquisa onde avalio quais os extratos vegetais de plantas do cerrado com ação antimicrobiana. Nesse caso, a revisão sistemática. Então, depende dos estudos que você for incluir na sua pesquisa. Se você estiver avaliando os extratos em si, diretamente, uma pesquisa de campo, não vai ser nem revisão sistemática. Aí tem que analisar bem o que você está fazendo. Se você está testando os extratos, né? Como que você está fazendo para a gente conseguir detectar que tipo de pesquisa é essa. Inclusive, a gente vai fazer isso antes de realmente coletar os dados. Agora, se você está avaliando estudos que já foram publicados sobre isso, aí depende. Você está avaliando só, por exemplo, estudos de ensaio clínico, ou você está avaliando vários tipos de estudo? Aí é isso que vai definir. Porque se você estiver avaliando só ensaios clínicos, você consegue fazer uma revisão sistemática. Agora, se você for incluir vários tipos de estudos, por exemplo, se você pega um relato de caso de uma pessoa que foi tratada com um extrato desse e apresentou resultado X, aquilo ali vai ser só um relato de caso. Então, você pode incluir numa revisão integrativa, mas não numa revisão sistemática. Então, aí você respondeu, né? Artigos originais publicados de ensaios clínicos. Aí, dependendo da forma como você estruturar o artigo, você consegue fazer, sim, uma revisão sistemática. E aí é até mais interessante porque vai ter um nível de evidência maior, né? E aí eu já vou falar sobre essa questão dos níveis de evidência. Eu não vou poder entrar muito no tema revisão sistemática, porque aí daria outra aula, né? E é uma questão muito mais complexa, mas nesse caso, aparentemente, dá para fazer uma revisão sistemática, José. Então, a primeira etapa da revisão integrativa é a identificação do problema. Para isso, a gente vai construir a nossa pergunta de pesquisa. Então, a pergunta de pesquisa é uma pergunta mesmo, não é... Às vezes a pessoa pensa que é escrever um objetivo ou alguma coisa assim, mas é uma pergunta mesmo. E aí a gente tem algumas estratégias que ajudam na escrita dessa pergunta. Por exemplo, essa estratégia aqui que a gente chama de PVO, que é P de população, contexto ou situação problema, mas P de população, V de variáveis e O de outcomes, que são resultados. Na hora que eu mostrei o checklist, o Prisma para vocês, tem uma hora que ele fala sobre PICO. PICO é o mesmo tipo de estratégia, mas é a estratégia que é utilizada para escrever a pergunta de pesquisa do ensaio clínico. Então, no caso da revisão integrativa, a gente vai utilizar, por exemplo, a estratégia PVO. Eu posso disponibilizar lá na pasta, se vocês quiserem. Então, a estratégia PVO, ela... Por que a gente não usa a estratégia PICO, né? Que eu falei que a gente usa para ensaios clínicos. Porque, por exemplo, no I do PICO é de intervenção, porque você está testando uma intervenção, você está fazendo um experimento.
Na revisão integrativa, você não está testando uma intervenção. Você está, no máximo, descrevendo intervenções que já foram feitas, né? Então, não tem esse I. Então, foi adaptado para essa PVO. Como que isso vai funcionar na prática? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Antes disso, tem essa outra estratégia que a gente usa também, que é a PCC. Essa PVO, ela foi criada por bibliotecários brasileiros, apresentada num congresso e é bastante usado em revisões integrativas. E a PCC é do Instituto Joanna Briggs, que é um instituto voltado para padronização de estudos de revisão, né? Então, o P é de população, o C de conceito e outro C, né, de contexto. Aí eu vou dar um exemplo da aplicação do PVO. Aí eu escrevi aqui uma pergunta de pesquisa só de exemplo mesmo, para vocês verem como é que isso funciona. Então, o P de população, eu coloquei aqui que são vítimas de violência. A variável é atendimento de emergência e o resultado é a preservação de vestígios forenses por enfermeiro. Eu coloquei esse tema aqui porque é minha área de pesquisa, né? Então, é mais fácil para mim, para eu raciocinar. Então, como que ficaria essa pergunta? Quando eu junto tudo isso, não é? Como ocorre a preservação de vestígios de interesse forense pelo enfermeiro durante o atendimento de emergência? Que aqui entram os três fatores, né? Que estavam lá descritos no PVO. A preservação de vestígios pelo enfermeiro, que era o resultado, o atendimento de emergência, que era a variável, e as vítimas de violência, né, que estão incluídas aqui diretamente na pergunta, que vão ser atendidas na emergência, e eram a população. Então, essa estratégia serve para você observar o que você quer pesquisar e como encaixar isso na pergunta, porque quando você usar a estratégia, você vai ter esses três elementos e aí você consegue juntar eles numa pergunta só. E claro que as variáveis, por exemplo, pode ser mais de uma variável, a população pode ser mais de um grupo, né? Enfim, isso aqui vai ajudar vocês a montar essa pergunta. Então vejam que de fato é uma pergunta com interrogação. Às vezes ela vai ser parecida com o seu objetivo, porque aqui o meu objetivo, por exemplo, é avaliar como ocorre a preservação de vestígios forenses pelo enfermeiro durante o atendimento de emergência. Então muitas vezes vai ser bem semelhante, né? Então você ter uma pergunta de pesquisa vai te ajudar a montar o objetivo e a direcionar a sua pesquisa. Porque a partir disso aqui, vocês vão ver que eu consigo definir quais são as palavras que eu vou usar para fazer a busca, ou seja, quais são os escritores. Então, essa pergunta tem que estar muito clara na sua cabeça. Até porque, quando você fizer a sua pesquisa, no final, você precisa responder essa sua pergunta. Porque o objetivo do seu trabalho é responder essa pergunta. Então, lá na conclusão, durante todo o trabalho, você vai ter que ter passado por dados, né, ter coletado dados e analisado dados que, na sua conclusão, vão te levar a responder essa pergunta. Então, por exemplo, quando a gente escreve a discussão, a gente precisa ficar citando vários autores, comparando o que eles falaram sobre aquele tema, né? A conclusão é a única coisa que você não precisa, é a única parte que você não precisa citar ninguém. Por quê? Porque você é quem vai dizer qual é a sua conclusão, porque a conclusão é sua, né? Então, você não vai citar outros autores na conclusão. E eu sempre falo para a pessoa que está fazendo a pesquisa que a conclusão geralmente é a parte mais fácil de responder, porque ela vem naturalmente. Né? À medida que você faz o trabalho, que você lê sobre aquilo, que você estuda, o que você escreveu, a conclusão vem, porque você vai responder a sua pergunta de pesquisa. Aí depois disso, bem definido, então eu já identifiquei qual que é o problema de pesquisa. Eu vou fazer a minha busca na literatura, que vai ser a revisão propriamente dita, né? A revisão nas bases de dados. Aí primeiro é importante diferenciar o que é evidência científica e o que não é. Então, por exemplo, já que eu vou falar melhor sobre os níveis de evidência, mas, por exemplo, meta-análises e revisões sistemáticas, estudos randomizados e controlados, estudos de coorte, estudos de caso-controle, estudos transversais, estudos em animais in vitro, né, em laboratório, relatos de caso, artigo de opinião de especialistas, carta ao editor, que também é por especialistas. Esses são artigos científicos. Então, são estudos que a gente pode utilizar na nossa revisão. Geralmente, tem alguns tipos de artigo que a gente até exclui. Por exemplo, carta ao editor, que geralmente é um artigo de opinião.
Então, às vezes, a gente até exclui se for o seu critério, né? Se na sua pesquisa você não quiser incluir, você não precisa. Mas porque é uma evidência científica mais fraca. Mas, de qualquer forma, esse tipo de estudo que aparece aqui nessa pirâmide são estudos que geram evidência científica. Então, na sua revisão, você vai incluir esse tipo de estudo. Geralmente, a gente também exclui monografias, teses de doutorado, dissertações de mestrado, trabalhos de conclusão de curso de maneira geral, até porque vários desses estudos estão publicados. Se eles estiverem publicados, você pode usar o artigo que foi publicado daquele estudo na sua revisão. Senão, geralmente, a gente não inclui esses trabalhos. Só realmente os artigos científicos. Então, vou citar aqui, apesar de que eu acredito que seja óbvio para vocês, mas o que não é evidência científica? Vídeos do YouTube, experiências pessoais, intuições, instintos paternais. Alguém que conhece blogs, livros contractuais, opiniões de gurus. Guru, até um tempo atrás, podia parecer uma coisa absurda pra gente, né? Mas hoje em dia, a gente tem os coaches, a gente tem pessoas que influenciam na opinião de governantes, né, com opiniões pessoais. Então, por mais que pareça óbvio, eu acho importante deixar claro que nada disso é evidência científica. Então, às vezes vocês devem receber mensagem, por exemplo, no WhatsApp, em outras redes sociais, falando que um especialista disse que, por exemplo, beber tantos litros de água previne contrair Covid-19, porque a pessoa engole o vírus e aí o vírus não vai para o pulmão. Enfim, estou dando um exemplo aqui aleatório. Todos vocês já devem ter ouvido alguma coisa absurda que teoricamente veio de algum especialista, aí você encontrou ali numa rede social, em algum outro lugar, né? E aí a população em geral muitas vezes não sabe diferenciar o que é uma evidência científica do que é do que não é. Nós, como profissionais de saúde ou outros profissionais de outras áreas mais profissionais, né, com curso superior principalmente, tem que ter uma formação voltada para identificar o que é uma evidência científica. Então, José, fora a revisão sistemática, quando a gente fala de estudos experimentais, né, estudos de campo, digamos assim, de maneira geral, aí o ensaio clínico realmente é o mais robusto. Tanto que para fazer as próprias revisões sistemáticas, né, o que tem de mais robusto para ser utilizado são os ensaios clínicos randomizados. Mas por que a revisão sistemática, né, meta-análise e meta-síntese, é considerado o mais robusto? Porque você consegue comparar todos os ensaios clínicos que tem sobre aquele tema. Então, você consegue, como se fosse, encontrar a resposta que vai sair de todos aqueles estudos. Né? Então, por isso que a gente considera que o nível de evidência é maior. Aí o Fábio citou, então os artigos têm que saber a fonte na hora da pesquisa. Como assim? Não sei se eu entendi direito a sua pergunta sobre isso. Ele já falou, essa meta-análise é que tipo de estudo? Então, aqui ele colocou, nessa imagem especificamente, coloca meta-análise e revisões sistemáticas, né? Isso aí varia de autor, como que vai ser a classificação, mas geralmente a gente considera que a meta-análise é um tipo de revisão sistemática, né? E aí alguns autores diferenciam, mas a meta-análise é uma, digamos que é uma revisão sistemática de estudos quantitativos e a meta-síntese, que não apareceu aqui, de estudos qualitativos. Fabrício, descreve melhor sua pergunta aí que eu te respondo. Aí, em relação ao período de abrangência, quando você for escrever o método do seu artigo, você vai colocar o método, o período de realização da pesquisa. Então, você vai descrever os dados foram coletados entre o mês tal e o mês tal de tal ano. Isso é o período de realização da pesquisa. O período de abrangência é o período em que os artigos que você selecionou foram publicados. Então, por exemplo, eu só vou selecionar estudos que foram publicados nos últimos 5 anos. Isso é o período de abrangência. Geralmente, se recomenda que sejam utilizados estudos dos últimos 5 anos, porque são estudos mais recentes. Então, se considera que a evidência produzida nesse período é mais recente. Isso não é uma regra obrigatória, tá? Assim, dependendo da revista que você for publicar, às vezes a revista exige que seja dos últimos 5 anos. Mas, de maneira geral, isso aqui não é obrigação, porque tem alguns motivos para você precisar aumentar esse período. Só respondendo para isso. De acordo com a pirâmide, os artigos são mais fracos. É por conta da origem, de onde ele é pesquisado, é por conta do método que foi utilizado. Então, por exemplo, se eu quero descrever se uma medicação funciona... Vou dar um exemplo aqui atual, que eu acho que vai contextualizar bem. Eu quero descrever se um tratamento específico funciona para uma doença.
Então, vamos testar se uma medicação funciona para tratar COVID-19. Eu posso fazer um ensaio clínico, e aí eu vou separar dois grupos, um grupo que vai receber a medicação que eu estou testando e outro grupo que não vai receber essa medicação. E aí eu vou comparar durante certo período, esse grupo que não vai receber um placebo, né? E aí durante um certo período eu vou comparar a recuperação desses dois grupos. São dois grupos que têm Covid. E aí um recebeu a medicação que eu estou testando e outro não recebeu. E aí eu quero comparar para observar se o grupo que recebeu se recuperou e o outro não. Né? Então eu quero comparar se a resposta foi diferente. Porque se eu pegar no final do meu período de estudo esses dois grupos e os dois continuarem com Covid na mesma proporção, então qual que vai ser a minha conclusão? Sim, né? Falando de forma bem geral e bem vaga. A conclusão vai ser que a medicação não funciona, porque meio que tanto faz, né? Tomar ou não tomar, os grupos ficaram iguais. Isso é um ensaio clínico. Outra coisa que eu posso fazer é observar empiricamente. No serviço lá teve gente que recebeu, teve gente que não recebeu. Isso vai ser um estudo observacional. Eu nem estou influenciando, eu só estou observando. Aí teve profissional que passou aquele medicamento para algumas pessoas, para outras receberam outras medicações. Vai ser muito difícil eu conseguir comparar essas pessoas que receberam e que não receberam. Então, isso reduz o nível de evidência. Significa que é inútil esse tipo de estudo? Não. Às vezes é só o que eu posso fazer. Né? Às vezes eu já tenho, aquilo já aconteceu, já teve pessoas que foram tratadas, pessoas que não foram. Então, como que eu vou fazer? Eu vou aproveitar aqueles dados. Eu posso fazer um estudo analisando aqueles dados. Só que ele vai ter um nível de evidência menor do que o ensaio clínico, por exemplo. Então, essa sua pergunta, Fabrício, é importante porque geralmente as pessoas têm dificuldade depois para classificar esse nível de evidência. Então, é importante vocês terem em mente que o que a gente vai analisar para classificar o nível de evidência do artigo vai ser o método que ele utilizou. Porque, como eu disse, alguns métodos vão oferecer evidências mais robustas que outros. Um exemplo aqui de uma situação em que eu não preciso incluir só estudos dos últimos 5 anos. Vamos supor que o estudo que eu estou fazendo tem muito pouca coisa produzida nos últimos 5 anos, mas tem muita coisa muito importante produzida antes, há mais tempo. Eu posso utilizar essas informações, porque tem um motivo para isso, né? Vou dar um exemplo. Um outro exemplo de outra situação. Eu fiz uma pesquisa que falava sobre acolhimento com classificação de risco em emergência. E era uma política que tinha sido implantada pelo SUS em 2009. Então, para mim, não era muito interessante eu pegar só os últimos 5 anos, isso já fazia um pouquinho mais de 5 anos para fazer essa pesquisa. Não era tão interessante eu pegar só os últimos 5 anos, porque eu tinha algumas das informações mais importantes no ano da implementação da política, que era 2009. Então, eu incluí mais anos no meu período de abrangência, só que aí eu justifiquei. Então, é importante, quando você faz isso, você explicar, é porque eu estou avaliando a implantação de um sistema, de um protocolo, um tratamento, não sei, que tem tantos anos e eu quero avaliar a progressão desde o início, enfim. O que eu estou dizendo para vocês é que se vocês precisam incluir estudos com mais de 5 anos de publicação, é importante explicar por que vocês estão fazendo isso. Então, em alguns casos, vocês vão ver que aqui nessa apresentação tem vários estudos velhos, assim, velhos que eu falo com mais de 5 anos. Por que eu incluí? Porque é a referência mais bem consolidada para aquele tema. Então, por exemplo, quando eu falo da estruturação da revisão integrativa, eu usei a Whitmore como referência. Uma referência mais antiga, mas ainda é a melhor referência sobre o tema. Então, a gente não vai parar de usar porque já deu 5 anos, né? Então, claro que se aquilo ali for atualizado, se a gente tiver publicações mais novas que sejam mais interessantes, eu posso, né, atualizar. Mas senão, eu tenho motivos para continuar usando essa referência, né? Então, é só importante que você tenha um motivo e justifique por que você fez isso. Agora, em relação aos descritores. Os descritores são as palavras-chave que você vai utilizar para fazer sua busca. Talvez seja uma das coisas mais, assim, que você precisa ter mais cuidado para escolher, porque isso vai influenciar completamente sua pesquisa. Então, por quê? Porque essas palavras-chave, se você não souber escolher bem, às vezes você vai encontrar muitos resultados que não respondem sua pergunta,
E aí, por causa disso, você vai ter que ler muita coisa sem necessidade, ou se ou às vezes vai restringir demais e vai aparecer muita coisa que não tem relação com o que você está buscando, e aí você não consegue encontrar o que você de fato está buscando. E você tem que entender o seguinte: hoje em dia a gente tem milhões e milhões de artigos publicados no mundo. Então, se a gente não conseguir direcionar bem nossa busca, a gente vai encontrar muita coisa que não é importante, que não é relevante. E eu lembro que quando eu fiz a minha primeira revisão integrativa, ainda na graduação, esse foi meu primeiro erro. Eu usei alguns descritores que eram muito amplos, e em vez de combinar um com o outro para restringir, eu joguei umas palavras que eram vagas e apareceram milhares de resultados. E eu não sabia por onde começar a ler. Então eu vou dar a dica para vocês não cometerem esse erro. Então, o que vocês vão fazer é organizar a melhor combinação entre essas palavras. Vocês vão usar descritores diferentes, porque, como vocês viram ali quando a gente monta a pergunta de pesquisa, tem algumas coisas dentro daquela pergunta que a gente está interessado em saber, né? Então, eu vou escolher as melhores palavras e juntar, né, combinar essas palavras de forma que eu consiga restringir esse tema. Então, eu tenho que pensar na melhor combinação entre elas. E para isso, eu vou usar o que a gente chama de operadores booleanos. Esses operadores nada mais são que umas palavrinhas que a gente coloca entre os descritores só para combinar esses descritores, já que eu falo disso. Então, qual que é a minha dica? Geralmente, a gente vai começar com descritores mais amplos. Então, por exemplo, eu citei lá para vocês que na minha pergunta de pesquisa eu quero pesquisar a preservação de vestígios forenses pelo enfermeiro na emergência, em vítimas de violência, né? Se eu colocar violência na base de dados, vai aparecer tanta coisa, e tanta coisa que não tem nada a ver, que eu vou perder muito tempo lendo muito conteúdo. E assim, a maior parte não vai ter nenhuma relação com a minha pesquisa. Então, mas de qualquer forma, a gente vai começar com uma coisa um pouco mais ampla, porque à medida que você vai pesquisando, você vai percebendo, opa, o que eu quero geralmente inclui essas palavras, o que eu quero tem uma abordagem mais específica, e aí você vai refinando sua busca. E aí você vai testando algumas combinações inicialmente, de uma maneira mais vaga, até você encontrar a melhor combinação. Porque quando você encontrar a combinação certa, aí você vai conseguir direcionar a sua pesquisa. E esses descritores, como eu disse para vocês, têm que representar exatamente o assunto pesquisado. Por que eu estou falando isso? Porque o que acontece? Eu já percebi, fazendo algumas buscas, que às vezes tem uma palavra que você procura que ela tem outro significado em outra área. Então, às vezes, você está pesquisando uma palavra, e aí quando você está fazendo, quando você coloca ela na base de dados, aparece um monte de coisa, vamos supor, não lembro exatamente qual foi o descritor, mas uma vez eu fiz uma busca que só aparecia resultado de coisa da agronomia, que não tinha nada a ver com a minha busca, com a minha pesquisa. E aí eu, gente, mas por que está aparecendo esse negócio? E aí eu observei que sempre que aparecia esses artigos da agronomia, tinha uma outra palavra que aparecia junto. Então, o que eu fiz? Eu comecei a fazer a busca colocando um comando para excluir essa palavra que aparecia junto e não tinha nada a ver com a minha busca. Aí esses artigos não apareciam mais. Já que eu vou dizer como é que vocês fazem isso. E evitar pesquisar apenas em português. Isso, Fabrício, os operadores booleanos são os conectores, exatamente. Perfeito. E evitar pesquisar só em português. Por quê? Porque vocês vão observar que, de maneira geral, a não ser que vocês estejam pesquisando uma coisa muito específica do Brasil, Portugal ou outras línguas que falam, outros países, desculpa, que falam português, a não ser que seja isso, vocês vão perceber que as áreas de pesquisa geralmente têm muito mais produção fora do Brasil do que dentro do Brasil. A não ser que seja alguma coisa, né, uma área de pesquisa que é muito mais forte no Brasil. Enfim, na enfermagem, vocês vão perceber que a maior parte dos temas de pesquisa vai ter muito mais publicação em inglês do que em português. Se você pesquisa só em português, você perde muita coisa. Então, na minha área, por exemplo, de enfermagem forense e de emergência, existe muito mais coisa publicada em inglês do que em português. É importante, vocês já devem ter ouvido muito que vocês precisam aprender inglês, né? Que é importante. Então, na área da saúde, para trabalhar com prática baseada em evidência, você tem que saber inglês. Talvez você não saiba inglês. Vai ficar sem fazer a pesquisa? Não. Qual que é a boa notícia? Hoje em dia,
os sites de tradução, por exemplo, Google Tradutor, eles estão muito bons em traduzir. Então, você consegue colocar um artigo para ser traduzido ali e a tradução geralmente é muito boa. Você precisa fazer poucas correções, mas você consegue entender o que está escrito. Então, hoje em dia, a gente tem um recurso que já ajuda. Então, por isso que eu reforço para evitar pesquisação em português. Espanhol, a gente até fala que consegue se virar, né? Então, eu, por exemplo, eu não sou fluente em espanhol, mas eu consigo ler os artigos em espanhol e entender o que ele está dizendo. Então, é importante vocês terem essa visão. O José comentou assim, na verdade, tem muito pesquisador brasileiro, mas eles publicam em inglês, exatamente. E algumas revistas brasileiras, inclusive, publicam só em inglês. Né? Revistas estrangeiras vão publicar em inglês. Inglês é o idioma internacional da ciência, né? Então, se você abre sua cabeça para pesquisar em inglês, você vai encontrar muito mais resultados. Principalmente dependendo do tema, né? E aí seu trabalho vai ficar muito mais completo. E se você só pesquisa em português, também é importante você justificar. Você não precisa falar, foram incluídos apenas estudos em português porque o autor não lê em inglês. Não. Mas você vai ter que direcionar a sua pesquisa para justificar isso. Então, por exemplo, você só quer estudos brasileiros, só quer estudos que relatem a realidade brasileira. Então, de alguma forma, você vai ter que ajustar isso para justificar por que você só está pesquisando em português, entendeu? Só que você vai ter uma perda nesse sentido, né? Você vai deixar de incluir muita coisa. De onde que eu vou tirar esses descritores? Vou tirar da minha cabeça? Vou dizer que de vez em quando pode até precisar tirar um pouco da sua cabeça, mas geralmente não. Geralmente você vai usar uma plataforma que é específica para fazer a busca desses descritores. No Brasil, a gente utiliza o DEX, nas ciências da saúde, né? A gente utiliza o DEX, que é os descritores em ciências da saúde. Para que a gente precisa fazer essa busca no DEX? Aí vejam, o DEX, ele só serve para procurar o descritor, ele não serve para fazer a sua busca propriamente dita. Então, você não consegue entrar no DEX e pesquisar seu tema e vai aparecer um monte de artigo, porque o DEX não serve para isso. O DEX só vai mostrar se aquele descritor existe ou não. O José comentou, na pesquisa que eu estou fazendo no PubMed e Science Direct, os escritores em português não buscam nenhum artigo. Então, no caso do PubMed, a gente busca geralmente pela Medline, né? Para encontrar resultados em português, mas para conseguir fazer a busca em português. Mas a gente só vai encontrar resultados em inglês, de fato, porque são bases de dados que só tem estudos em inglês. Então, aí o que você vai fazer? Você vai pesquisar em inglês já. Que aí, em vez de usar o DEX, você vai usar o MESH, que é esse aqui. Que é tipo o DEX, só que para descritores em inglês. Para que eu vou usar essas bases, essas plataformas, só para o descritor? Imagina o seguinte, vou dar um exemplo aqui aleatório. Se eu quero pesquisar sobre idosos institucionalizados, onde que esses idosos institucionalizados ficam? Geralmente vai vir na nossa cabeça asilo, casa para idosos, lar dos velhinhos. Mas esses não são os termos que são utilizados nessas pesquisas, porque são termos populares, digamos assim, né? Existem termos técnicos para definir esses ambientes. Então, se eu pesquisar lá na base de dados asilo, pode ser que eu não encontre nada, porque às vezes eu posso até encontrar algumas coisas, mas eu vou deixar de encontrar várias coisas, porque os autores não estão usando essa nomenclatura, asilo, para descrever essa instituição que eu estou procurando. Se eu falar no DEX e pesquisar, qual que é o descritor para isso? Instituição de longa permanência para idosos. Então, tem um descritor específico. E usando o descritor padronizado, eu vou encontrar mais resultados, porque os autores estão usando esse descritor. Então, por isso que é importante usar o DEX em português. E aí o DEX também ele gera os descritores correspondentes em inglês. Mas para fazer a busca de artigos internacionais, em inglês, eu sugiro utilizar o MESH para os descritores em inglês. E aí, então, isso vai padronizar. Às vezes, você vai ver que tem um termo que você está falando de um tópico, só que existe outro termo melhor para descrever aquele tópico. Vai estar lá nessa plataforma. Então, você tem que fazer essa busca pelo descritor antes de começar a sua pesquisa propriamente dita. Então, o que são esses operadores booleanos? São 3. AND, OR e NOT. E eles são necessariamente em inglês. Então, isso aí não tem muito para onde fugir.
O OR, então, são conectivos, né, como o Fabrício citou. Então, a gente vai usar esse operador para juntar dois descritores. Já que eu vou dar um exemplo. Então, o OR, ele é ou, né? Então, às vezes, imagina que você está pesquisando uma palavra que tem outra palavra diferente que tem o mesmo sentido no contexto que você quer, e aí meio que tanto faz se falar isso ou aquilo. Tanto faz os dois. Aí você coloca uma palavra or a outra palavra. Então, exemplo, eu estou fazendo uma busca que eu quero falar sobre o escopo da nutrição. Então, às vezes, pode aparecer lá no artigo nutrição, ou então pode aparecer nutricionista, ou pode aparecer nutricional. Né? É uma palavra relacionada à nutrição, mas meio que tanto faz. Porque qualquer uma dessas que aparecer, provavelmente está no escopo da minha pesquisa. Aí, o que eu posso colocar? Eu posso colocar nutrição, or nutricionista, or nutricional. Que aí, qualquer uma dessas três que aparecer, ele vai incluir. Aí você está dizendo meio que tanto faz, qualquer uma dessas três que aparecer, eu quero. Então, para isso que serve o OR. Ele vai, eu coloquei aqui que inclui os dois, né? Então, o OR vai incluir os dois descritores aqui no caso. Aí tem o AND. O AND vai ser necessariamente os dois. Então, eu preciso que apareça as duas, não é tanto faz. Por exemplo, se eu falo de enfermagem e emergência. Então, eu necessariamente quero falar da atuação da enfermagem na emergência. Não é só enfermagem e nem só emergência. Então, eu coloco AND. Enfermagem and emergência. E aí vai aparecer, os resultados que vão aparecer para mim, são resultados que necessariamente citam as duas coisas. Então, isso é importante porque, por exemplo, se eu colocar enfermagem, vão aparecer muitos resultados, assim, sobre várias coisas dentro da enfermagem, que não tem nada a ver com a emergência. Se eu colocar só emergência, vai aparecer sobre a atuação de vários outros profissionais da emergência, que não enfermeiro também. Então, eu coloco o AND para dizer que eu quero essas duas palavras necessariamente. E aí eu tenho o NOT. O NOT eu coloquei aqui que ele vai excluir a palavra que vem depois do NOT. Ele vai manter só a primeira. Um exemplo é o que eu dei para vocês, de que eu estava pesquisando um escritor e apareciam vários resultados da agronomia. Mas eu observei que sempre nesses resultados aparecia também uma outra palavra que não tinha nada a ver com a minha pesquisa. Aí o que eu fiz? Eu coloquei o descritor aqui, que eu queria, que seria o A, not, o B seria essa palavra que aparecia e não tinha nada a ver com a minha pesquisa. Então, todos os resultados que tinham essa segunda palavra, que tinham esse descritor, pararam de aparecer, que tinham esse descritor B, né? Pararam de aparecer nos meus resultados. Então, eu consegui manter só o descritor A. E aí, tudo que tinha a ver com B sumiu. E aí, consequentemente, sumiu tudo que era da agronomia. Porque tudo que era da agronomia que tinha esse A, tinha esse B também. Aí, quando eu tirei o B, sumiu tudo que tinha o B, né? Então, esse not serve principalmente para isso, né? Tem alguma coisa que você não quer que apareça. Então, às vezes, dentro da sua área, você quer incluir uma coisa e tem uma coisa que você quer excluir totalmente. Aí você coloca not e esse descritor que você quer excluir. Então, ele vai dar uma limpada assim, né, nos seus resultados. Vai facilitar até a triagem dos seus resultados. Alguns exemplos que eu dei aqui. Lá para a minha pergunta de pesquisa, que era sobre a atuação do enfermeiro na preservação de vestígios forenses no atendimento de emergência a vítimas de violência. Então, eu coloquei aqui aí os escritores em inglês do MESH, né? Nursing, que é enfermagem, Forensic Nursing. Então, não necessariamente eu estava pesquisando sobre enfermagem forense, mas eu sei que se eu pesquisar sobre enfermagem forense, vai aparecer muitos resultados sobre a preservação de vestígios lá. É porque é uma especialidade, é a especialidade responsável por isso. Ana Carla comentou, a professora, a senhora acha que é melhor pesquisar o tema sem o autor em mente ou olhar o autor que tem relação com a área e digitar o tema mais o autor? O ideal é você pesquisar sem o autor em mente. O que você pode fazer? Que até esse comentário que você fez é importante, porque às vezes você sabe que já tem, que vai ter alguma coisa sobre aquilo daquele autor, por exemplo, e pode ser que na sua busca não apareceu. O ideal é que a sua busca ela seja organizada, os descritores sejam elaborados de tal forma que apareça tudo. Né? Então, inclusive, esse autor aí tem que aparecer na sua busca se você escolher os descritores adequados. Então, esse é o ideal. Mas, às vezes, pode ser que tenha algum estudo que passou batido.
o que a gente pode fazer? E aí você vai descrever que fez isso no método. Você pode, os artigos que você encontrou e que você selecionou, você pode ir lá nas referências bibliográficas dele e olhar quais artigos que são citados nas referências dele. E às vezes desses artigos, tem alguns que têm a ver. E aí você pode incluir também. Nesse caso, por exemplo, tem um autor que você sabe que publica sobre aquele tema. E aí não apareceu na sua busca os artigos, não apareceram os artigos desse autor. Aí você pode ir lá manualmente e procurar. Às vezes é mais de um autor que entra nesse critério. E aí você vai descrever lá no método que fez isso. E pesquisou também manualmente artigos de autores da área, né, que tinham publicações na área, que conhecidamente tinham publicações na área. O importante é que você descreva isso que você fez. Porque, assim, se você tem métodos que vão ampliar o seu escopo, né, assim, que vão fazer você incluir mais artigos sobre exatamente aquilo, se você tivesse esses recursos, melhor. Então, por exemplo, se isso vai ajudar você a encontrar artigos que podiam passar batidos, faça. Só que descreva lá no seu método que você fez isso. Porque se alguém um dia precisar replicar, né, o método, ela vai ter exatamente o passo a passo que você fez. Aí eu coloquei aqui Nursing, Forensic Nursing, Forensic Sciences, né, que seriam ciências forenses, Emergency Service, que seria serviço de emergência, e Emergency Medical Services, que seria serviços médicos de emergência. Porque esse descritor é desse jeito, né? Esses serviços médicos de emergência não significa nem que é serviço do médico, né? Mas esse descritor, ele é desse jeito. Então, se pesquisar lá no médico, vai encontrar assim. Então, eu estava comentando que esses primeiros escritores aqui, esses 5 primeiros, são de escritores que eu encontrei lá no Mesh, em inglês, e se fosse em português, lá no Dex. Só que tinha alguns escritores que eu precisava utilizar, porque nos artigos que eu já tinha encontrado sobre o tema, que falavam sobre o tema, quando falava especificamente sobre o tópico vestígios forenses, por exemplo, eles usavam esses escritores, mas esses escritores não estavam no MESH. Eu vou deixar de usar e vou deixar de encontrar artigos por causa disso? Não. Aí lá eu descrevi que estava utilizando alguns escritores não padronizados, porque eles eram relevantes para o tema, mas não existiam, né, na plataforma, no MESH, no caso. Então, era Forensic Traces, que são vestígios forenses, não existe esse descritor. Forensic Evidence, que seria evidência forense, e Forensic Patient, que é paciente forense. Então, são termos que apareciam bastante nos artigos que eu estava encontrando, mas não eram padronizados. Mas aí eu usei e citei que eles não estavam no MESH, porque aí eu meio que tirei da minha cabeça, teoricamente, né? Aí vou dar um exemplo aqui de como eu montei com os operadores para fazer a busca e restringir minha busca. Isso aqui você vai fazendo simulando, sabe? Você vai lá na base de dados e vai testando combinar esses escritores e vai observando os resultados. Às vezes você vai pesquisar e aí você junta um monte de descritor, aí dá nenhum resultado. Está muito restrito, está muito específico. Aí você vai e tira uma parte, deixa só um descritor, aí aparece 70 mil resultados. Amplo demais. Então você pode ir organizando esses escritores até aqui, ó, deu uma quantidade grande de estudos que são relacionados. Não tem muitos, porque vai ter vários estudos que vão aparecer lá nesse meio da sua busca que não tem nada a ver, tá? Você vai ter que excluir manualmente. Você vai lendo e vai vendo que não tem nada a ver. Né? Tem que fazer o trabalho humano. Então, você vai ter que fazer de qualquer forma isso. Mas se aparecer 70 mil resultados que a maioria não tem nada a ver, aí, aí complica, né? Porque se você for fazer manualmente a busca, procurar naquele meio o que, que tem a ver, você vai perder muito tempo. Então, você vai testando essa combinação até encontrar o que vai ser mais apropriado. Então, o que, que eu juntei aqui? Nursing, né, enfermagem, and forensic traces, são vestígios forenses, and emergency service, serviço de emergência. Então, aqui eu especifiquei que eu quero, que tem que falar sobre vestígios forenses na emergência e relacionado à enfermagem. Então, quando eu usei esses escritores aqui, combinados dessa forma, eu consegui uma quantidade grande de resultados. Então, é isso que vocês vão fazer, é dessa forma que vocês vão organizar. Aí um exemplo em português. Enfermagem, enfermagem forense, ciências forenses, vestígios forenses, serviços de emergência e serviços médicos de emergência. Aí, vestígios forenses é um descritor que não estava lá no Dex, mas eu precisei acrescentar.
Aí aqui eu até esqueci de ajustar na combinação, que aí eu coloquei and enfermagem, que é um descritor que está no DEX, e and não tem emergência no DEX, mas tem serviços de emergência. Então aqui seria vestígios forenses, and enfermagem, and serviços de emergência. Então para combinar com o que eu encontrei no DEX, que eu encontrei o descritor. O problema do vestígios forenses é que não tem nenhum descritor equivalente, porque se tivesse eu ia usar. Então, quando eu citei para vocês, não tem asilo, mas tem instituição de longa permanência para idosos. Então, um substitui o outro. É isso que você vai fazer pesquisando lá no DEX ou no MET. Aí, vou lá na base de dados agora pesquisar. O que é uma base de dados? A base de dados é uma plataforma que inclui artigos de revistas, livros, teses, entre outros documentos. Dependendo da base, ela vai incluir mais tipos de trabalhos ou menos. Então, em algumas bases vocês vão ter que especificar o que vocês querem lá. Geralmente tem umas caixinhas para você marcar. Então, são fontes secundárias que remetem para a identificação de fontes primárias, que são os artigos em si. Então, através da base, você vai pesquisar lá para chegar naquele artigo. É como se fosse, digamos assim, bem de forma vaga. Seria como se fosse um Google dos artigos científicos, né? Só que qual é a diferença? Que, teoricamente, tudo está no Google. E já esses artigos científicos, alguns vão estar em algumas bases, e outros vão estar em outras bases, e outros vão estar em mais de uma base. Porque depende de se aquela revista está naquela base ou não. Por isso que a gente pesquisa em várias bases, para poder incluir tudo isso. Então, vai ter uma grande quantidade de informação estruturada, de forma que possa ser consultada rapidamente. Então, a gente tem acesso a esses artigos de maneira prática, né? Não sei se vocês sabem, mas muito antes do nosso tempo, se você quisesse ter acesso a um artigo científico, você tinha que entrar em contato com o autor, ou então com a biblioteca onde estava a revista, às vezes do outro lado do mundo, e pedir para o bibliotecário te enviar a cópia por correio. Era uma coisa assim absurda. Hoje em dia você pesquisa na internet e já baixa o artigo ali, né? Então o acesso é muito mais simples. Aí eu trouxe aqui uma informação que talvez alguns de vocês não saibam, mas que é importante, que às vezes as pessoas chamam alguns portais de base de dados. Eu vou dizer qual é a diferença. O artigo científico, ele é publicado dentro de uma revista científica, né? Ou periódico. Então, vocês, atualmente, vocês já devem ter ouvido falar bastante na Lancet, na Science, na Nature. São revistas internacionais muito conhecidas, né? São periódicos científicos. Então, o artigo, ele é enviado para ser publicado nessa revista, e aí é revisado pelos pares, que a gente fala, né? Por outros pesquisadores, e aí aquilo ali é analisado para ser aceito e publicado. Então, o artigo vai ser publicado na revista. Aí, essas revistas são indexadas em bases de dados. O que isso significa? Significa que se você for naquela base de dados e buscar um artigo daquela revista, ele vai estar lá. Tem revistas que não são indexadas em nenhuma base. Aí é muito mais difícil você encontrar o artigo que está dentro daquela revista. Quando a revista está indexada em bases, principalmente bases assim, importantes, digamos assim, isso eleva a qualidade da revista. Vou falar assim de maneira mais simples, né? Então, as revistas ficam dentro das bases de dados. E as bases de dados ficam dentro dos portais. Nem sempre, mas grande parte das vezes. Por exemplo, vocês devem conhecer a BVS, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. É um portal. Por quê? Porque se você pesquisa um tema dentro da BVS, quem já fez isso já deve ter observado. Você pesquisa um tema lá, e aí do lado aparecem várias caixinhas para você marcar do que você quer. O período, se é artigo, se é manual, se é documento do Ministério da Saúde, por exemplo, se é tese de dissertação, você pode marcar o tipo de trabalho e você pode marcar as bases de dados. Aí vai aparecer lá Cielo, Lilacs, Bedenf, e aí você pode marcar e desmarcar. Por quê? Porque essas bases estão dentro do portal. E isso é importante vocês saberem, porque DVS não é uma base de dados, apesar de que através dela você encontra as bases. Eu só estou dizendo isso porque é comum a pessoa escrever no método que pesquisou na base de dados BVS, por exemplo. E ela não é uma base de dados, ela pesquisou em todas aquelas bases que estão incluídas.
Então, você teria que ter olhado lá o que estava aparecendo, quais bases que estavam aparecendo, para saber quais foram as bases que de fato você pesquisou. Ó, o José pergunta aqui, ó, Periódicos CAPES é um portal ou base de dados? É um portal também. Então, dentro do Periódicos CAPES, tem várias bases de dados. Aí eu não estou dizendo que é um problema pesquisar nesses portais, tá, gente? De forma nenhuma. Só estou dizendo que não são bases, porque as bases estão dentro deles. Então, quando você pesquisa no Periódicos CAPES ou na BVS, por exemplo, você está pesquisando em várias bases ao mesmo tempo. E aí, para fins de descrever no seu método onde que você pesquisou, se você quer dizer as bases de dados, você tem que ter olhado de que base veio aquilo ali, né? Ou dizer que você utilizou o portal CAPES ou o portal BVS. Recomendações para escolher as bases de dados. Evitar escolher só uma. Por exemplo, vou pesquisar só no Cielo. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, tem revistas que vão estar em uma base de dados, outras revistas em outra base de dados. Óbvio que, como eu disse também, tem revista que vai estar em duas bases, né? Então, é óbvio que durante a sua pesquisa, pode ser que um artigo apareça mais de uma vez em bases diferentes. Não tem problema, você vai excluir a duplicação. Vai escolher, incluir só o primeiro que você encontrou, né? Óbvio. Mas, se você escolher só uma, você vai perder um monte de coisa que estava em outras bases de dados, né? Então, a gente sempre trabalha com várias bases de dados. Evitar utilizar bases que só tem em português, assim, que só tem revistas em português. Por quê? Porque eu disse para vocês que é importante pesquisar também em inglês. Se essas bases só tem trabalho em português, não vai adiantar você pesquisar em inglês que não vai aparecer nada. E evitar utilizar apenas bases muito específicas. Por exemplo, BDENF, que é a base de dados da enfermagem. É uma base que só tem publicação da enfermagem. Às vezes você quer falar sobre, sei lá, violência contra a criança. Pode ser interessante incluir estudos de outras áreas. Estudos da psicologia, da fisioterapia, da medicina, do serviço social, né? Depende da sua pergunta, óbvio. Mas se você pesquisar só em bases específicas de um campo, você vai incluir várias outras, vai excluir, aliás, né? Várias outras coisas que você podia incluir. E às vezes naquela base, como só vai ter revista daquela área, pode ser que um artigo daquela área foi publicado numa revista de outra área. Isso acontece bastante, né? Principalmente revistas mais multidisciplinares. E aí você vai perder esse artigo também. É importante ter esse cuidado. Então, eu citei aqui, ó, PVS, Portal CAPES, não são bases de dados, são portais que incluem bases. Google Acadêmico, por exemplo, também não é uma base de dados e nem é um portal. O Google Acadêmico, óbvio que se você for pesquisar um trabalho científico, é melhor pesquisar no Google Acadêmico do que no Google, porque lá é direcionado. Só que lá vai ter outras coisas que não são só artigos, né? Vai ter livro, vai ter manual, vai ter um monte de outras coisas que não são trabalhos científicos. Às vezes aparece até site, eu já vi aparecer até podcast no Google Acadêmico, que não é científico. Então, significa que eu não posso usar? Não, não significa isso. Dependendo, tem alguns tipos de pesquisa que você precisa incluir alguns artigos que estão em revistas que não estão indexadas em bases de dados e que você encontra no Google Acadêmico. Aí, como que a gente descreve isso no trabalho? A gente fala que pesquisou no Google Acadêmico para verificar a literatura cinzenta. Porque a literatura cinzenta seria esses artigos que não estão publicados em revistas indexadas, outras coisas que são científicas, mas que às vezes não apareceram nas bases. Então, você pode incluir, mas aí você vai dizer que está avaliando a literatura cinzenta. Por isso que você usou o Google Acadêmico, porque ele não é uma base de dados. A Ana Carla citou, dependendo do objetivo do tema, também incluir psicologia pode desviar para a saúde mental. Exatamente. Então, tudo isso, aí vejam que tudo isso, no seu delineamento da pesquisa, você tem que saber planejar para evitar esses erros. Por um lado, pode ser útil para a sua pesquisa e, por outro lado, pode atrapalhar a sua pesquisa, né? Então, tem que ter cuidado com isso. Aí eu trouxe aqui alguns exemplos de bases de dados. Lilacs, Medline, Cielo, BDENF, Sinahal, aí tem Scopus, Web of Science. Tem várias bases de dados por aí que vocês podem utilizar de acordo com a pesquisa de vocês, o que for mais interessante. Agora, entrando na avaliação dos dados. Então, eu já fiz a minha busca, encontrei um monte de artigos,
avaliei o que eu tinha que incluir e o que não tinha. Então, é importante, estou acrescentando aqui, que você tem que definir bem os critérios de inclusão e exclusão dos seus artigos. Por exemplo, vou incluir estudos publicados sobre o tema tal, no período tal, disponíveis na íntegra online, nos idiomas tais. Vou definir o que eu vou incluir. Nos critérios de exclusão, vou excluir estudos anteriores ao ano tal, teses, dissertações, monografias, manuais de ministério, enfim, o que eu não vou incluir? Textos jornalísticos, revistas não científicas, enfim, vou descrever lá o que eu não vou incluir. Porque quando eu for ler esses resultados que eu encontrei, eu faço minha busca, eu vou encontrar vários resultados. Vários eu vou conseguir já excluir ali pelos filtros da base de dados, né? Vou excluir do ano tal, vou excluir do método tal, que não sejam artigos científicos, consigo excluir ali. Outras coisas só lendo. Aí eu lendo, não, isso aqui não tem a ver com o tema que eu estou pesquisando, vou excluir. Esse aqui já tem a ver, então vou incluir. Isso é importante que esteja claro também para você. E aí, você vai, a partir disso, você vai selecionar um número X de artigos. Então, geralmente, qual que é a sequência que a gente segue? A gente avalia o título. Às vezes, pelo título, isso eu estou falando na busca lá, né? Coloquei meus escritores, aí apareceram lá os resultados na base de dados. Aí eu vou lendo os títulos. Às vezes o título já não tem nada a ver. Pelo título mesmo eu já leio e já vejo que não tem a ver, já excluo. Aí às vezes o título parece que tem a ver. Aí eu falo, vou incluir esse título. Aí eu vou ler o resumo do trabalho. Aí, às vezes eu leio o resumo, não tem a ver, eu excluo. Se tem a ver, eu continuo. Olho as palavras-chave, né? Posso incluir ou excluir. Se li e ainda parece que tem a ver, aí eu vou ler o texto completo. Então, você não vai chegar já lendo o texto completo de todos os artigos que apareceram na busca, né? Porque, como eu disse, você pode já excluir ali, às vezes, um título. Aí, se você lê o texto completo, é isso aqui que eu estou procurando, aí você inclui. No final, você vai ter um número X de artigos que você incluiu. Não existe um número ideal, assim, um mínimo ou um máximo. Você vai depender da sua busca, do seu objetivo, do que você encontrou. Geralmente, aí veja, não é um número mágico nem nada. Mas é porque às vezes as pessoas perguntam quantos artigos está bom. Não tem essa de quantos artigos está bom. Mas se você conseguiu escolher bem os escritores e direcionar bem a busca, provavelmente você vai encontrar uns 20 artigos, um pouco menos, um pouco mais. Não significa que você chegou nesse número, você vai parar de ler os artigos que apareceram, tá? Na busca. Não. Como eu disse, não tem um número mágico. Mas costuma dar por essa volta aí. E aí você vai, eu já vou mostrar esse fluxograma para vocês, mas é um fluxograma que você vai dizer, excluir tantos artigos por esse motivo, tantos por esse motivo, tantos por esse motivo, aí sobraram tantos. Aí eu excluí os que estavam duplicados, sobraram tantos. E aí nesse fluxograma vai chegar ao número da amostra de artigos que você selecionou. Esses artigos que você selecionou, a primeira coisa que você vai fazer é descrever. Então, nos resultados do seu trabalho, você vai colocar que artigos foram esses. Então, é importante algumas informações que eu sugiro que vocês descrevam desses artigos. O tipo de estudo, então aqui vocês podem dizer o método desses estudos. Como eu disse para vocês, a revisão integrativa vai incluir vários tipos de estudo, né? Então, vocês vão dizer que estudo foi esse. Esse aqui é um ensaio clínico randomizado, esse aqui é um estudo de coorte, esse aqui é um estudo de caso-controle, esse aqui é um estudo, um relato de caso. Então, é importante você fazer um quadro, onde você vai colocar cada artigo que você selecionou e descrever essas características. Delineamento, é qualitativo, é quantitativo? Qual que é o objetivo desse artigo? Quais foram os resultados que ele encontrou? Qual é o nível de evidência dele e qual quais escapes da revista? Isso aqui eu já vou falar especificamente sobre isso. Então, aqui, eu trouxe um exemplo de um artigo, que é esse artigo aqui, o acesso aos exames básicos no atendimento pré-natal, revisão integrativa. Vejam que aqui segue exatamente aquela diretriz do PRISMA, né? Inclusive, esse artigo aqui, uma das autoras, que é a professora Dirce Healing, ela é minha orientadora do doutorado, e eu aprendi muito dessa questão de checklist e tal, foi justamente com ela. Então, aqui vocês estão vendo um quadro, né, que tem o ano de publicação dos artigos, os autores, o título do artigo,
a revista e o método utilizado. Então, você bate o olho aqui, você já consegue identificar, assim, né, já por cima, as características principais do artigo. Então, isso aqui a gente chama, tecnicamente, de matriz de síntese, que é uma forma de você sintetizar esses resultados que você encontrou. Eu coloquei lá na pasta um artigo do Klopper, acho que é Klopper o nome do autor, que fala sobre esse método de matriz de síntese, qual é a importância dele. A Fabrício perguntou, esse delineamento tem que ser decidido na metodologia para saber se será quali ou quanti? Então, esse delineamento, você vai, aqui nesse quadro, você vai descrever os artigos que você encontrou. Aí lá no método do artigo que você encontrou, ele vai estar te dizendo se é qualitativo ou se é quantitativo. O certo é ele dizer claramente, este estudo é um estudo quantitativo ou qualitativo, mas às vezes ele não descreve, mas pelo estudo você consegue detectar, né? Pela forma como ele analisou os dados, por exemplo, você consegue detectar. Então você vai olhar lá no método do artigo, qual foi o delineamento que ele usou, e vai colocar aqui. É porque aqui eu coloquei um quadro que só tem 5 colunas. Aqueles tópicos que eu citei ali, esses tópicos que eu citei aqui, da caracterização dos artigos, geralmente eu divido em 2 quadros. Porque você pode colocar mais informações que você julgar importantes, ou menos informações. Exatamente, Fabrício. Essas informações aqui são sobre os artigos selecionados. Então, é a caracterização dos artigos que você selecionou. Aí, Ana Carla perguntou, o que é o periódico? O periódico é o nome da revista. Então, aqui está periódico, né? Então, aqui, por exemplo, Revista Pesquisa Cuidado é Fundamental, Revista Saúde e Sociedade, Revista Brasileira de Epidemiologia. Então, periódico é o nome da revista onde esse artigo que você selecionou foi publicado. Aqui eu trouxe um exemplo do fluxograma, que esse é o fluxograma recomendado pelo Prisma. Então, o Prisma, né, que é daquele checklist que eu mostrei para vocês, ele já disponibiliza esse fluxograma no formato de Word, que eu coloquei lá na pasta também, que você pode só editar e colocar os seus resultados. Então, aqui tem resultados identificados através da busca em base de dados. N igual, aí você vai dizer qual que foi o total de artigos que você achou, sem excluir nada, o total. Vamos supor que o total foi 1000 artigos. Você vai colocar aqui, N igual a 1000. Aí artigos que você encontrou de outras fontes, por exemplo, os que eu citei, que você pode pegar das referências bibliográficas de outros artigos. Aí você vai colocar aqui, N igual a X. Aí quantos que sobraram depois que a gente removeu os duplicados, que estavam em 2 bases. Aí N igual a tanto. Depois eles foram escaneados, né, assim, avaliados, tantos foram excluídos. Então, esse fluxograma aqui vai te dizer quantos artigos você tinha, por que você foi excluindo os artigos, excluí tantos por causa do ano, que eram velhos, excluí tantos porque estavam em outro idioma que não era nem inglês, português, nem espanhol, ou russo, por exemplo. Ou então excluí porque não tinha ele na íntegra na internet, né? Tudo isso você vai colocar nesse fluxograma. Aí, nesse último quadradinho, vai aparecer o total de estudos incluídos. Então, no final, sobraram, por exemplo, 23 estudos. Aí você vai colocar aqui, N igual a 23. No caso do TCC, estou lendo aqui a pergunta, gente. No caso do TCC, faz levantamento do autor, tema e tudo, e faz a tabela para depois desenvolver, né? Isso, porque isso aqui vai ser o seu resultado. Então, você vai descrever os artigos que você encontrou, e aí na discussão é que você vai desenvolver o conteúdo. Você vai dizer sobre o que eles falavam. Aqui, mas aí você já tem que ter descrito que artigos eram esses, né? De onde eles vieram e tal. Isso, José, de todas as bases. Você está falando do primeiro balãozinho aqui, né? De todas as bases. Você vai somar tudo. E aí até uma coisa que eu normalmente faço é colocar o total de artigos que eu encontrei e do lado eu coloco um balãozinho dizendo de cada base quantos foram. Então, do Cielo foram tantos, da Medline foram tantos, né? Da Sinahal foram tantos. Isso, eu já até te respondi a outra pergunta, né? Você não é obrigado, mas eu particularmente eu gosto de colocar o total e do lado um balãozinho dizendo quantos de cada base. E aqui em relação aos níveis de evidência, né? Então eu já tinha mostrado para vocês isso aqui antes, mas então a hierarquia dos níveis de evidência é essa aqui. Primeiro, revisão sistemática, depois ensaios clínicos randomizados, estudos de coorte, estudos de caso controle,
estudo transversal, série de casos, relato de caso e, por último, opiniões de especialistas e pesquisas em animal e in vitro. Aí, como que eu vou descrever isso lá no quadro? Vou escrever qual que é o nível de evidência dos artigos. Aí eu vou mostrar para vocês agora. Portanto, quando o artigo está publicado em uma revista, já eu coloco o artigo ou a revista? Você coloca... Não, então, esses artigos todos que você vai encontrar vão estar publicados em alguma revista. Aí você vai colocar o nome do artigo e vai colocar em que revista que ele estava. Porque eles sempre vão estar em alguma revista. Aí existe essa forma de classificação aqui, que é a classificação de Oxford, que classifica os estudos em 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C. Essa aqui é uma técnica mais complexa de classificação, mas vai classificar sempre de acordo com o método que foi utilizado. Então, não vou focar nisso aqui, porque eu vou mostrar para vocês uma técnica mais simples, que é essa aqui, que só classifica de 1 a 7. Então, vai seguir basicamente essa pirâmide. O nível 1 vão ser estudos de revisão sistemática, o nível 2, ensaio clínico randomizado, o nível 3, ensaio clínico não randomizado, nível 4, estudo de coach ou de caso clínico, o nível 5, revisão, aí ele chama aqui de revisão sistemática de estudos descritivos e qualitativos, que na verdade seria uma revisão integrativa, porque não vai ser aquela revisão sistemática, né, meta-análise e meta-síntese. O nível 6 é estudo descritivo ou qualitativo, e nível 7, opinião de especialista e relatório de comitê de especialistas. Então, essa referência aqui é o Melnick. Eu deixei lá na pasta também um artigo que fala dessa classificação. Eu, geralmente, para os meus alunos que fazem pesquisa de revisão integrativa, eu passo essa referência para fazer a classificação do nível de evidência, porque eu acho bem mais simples. Dependendo, se você for publicar numa revista que peça uma classificação de Oxford, que é mais complexa, aí depois você ajusta, que é fácil de ajustar. E é isso que você pode colocar lá no quadro. Lá onde você caracterizou os artigos, você já coloca o nível de evidência de cada um. Por quê? Porque isso dá para o leitor a noção da qualidade da evidência gerada por aqueles artigos que você selecionou. Então, às vezes você faz a sua busca e só tem artigo com nível de evidência baixo. Isso significa que a sua pesquisa é ruim? Não. Significa que naquele campo de pesquisa só tem produção de artigos com pouca evidência, né, com baixo nível de evidência. E aí, lá na sua conclusão, você vai sugerir que sejam realizados estudos com maior nível de evidência para o desenvolvimento da área, porque isso é importante e tal. Então, você pode fazer essas considerações na conclusão. E a outra coisa que eu coloquei lá, que eu sugeri vocês colocarem no quadro, é o QualisCaps. O que é QualisCaps? QualisCaps é uma classificação feita pela CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal do Nível de Ensino Superior, e classifica as revistas, ou seja, os periódicos. Então, se vocês entrarem nesse site aqui, que chama Plataforma Sucupira, você consegue fazer a busca. Você coloca aqui o nome do artigo, da revista, porque o QualisCaps ele é referente à revista. Você coloca aqui o nome da revista e busca, e aí ele vai aparecer lá qual que é a classificação. É A1, A2, B1, B2, B3 e assim sucessivamente, sendo que a A1 é a melhor classificação. Se você pesquisar na plataforma, aqui na Sucupira, né, que eu coloquei esse print, vocês só vão encontrar até essa classificação de 2013 a 2016. Aí, pois é, José, exatamente, porque no site ainda não foi atualizado. Saiu agora a classificação nova, e aí eu coloquei o PDF lá na pasta, que eu disponibilizei para vocês, que é de 2017 a 2020, exatamente. E é a atualização. Só que no site ainda não está atualizado. Então, geralmente a gente busca no site, só que no site só tem até 2016. Agora, hoje, esse print é de hoje. Se você entrar lá hoje, só vai ter até 2016. Aí, eu já tinha recebido a lista atualizada, que saiu até 2020, aí postei lá na pasta para vocês. Se vocês precisarem pesquisar isso agora, pesquisem por aquela lista lá que ela está atualizada. Que é essa lista aqui, eu coloquei como exemplo. Né? Aí é um PDF, o que eu mandei para vocês é um PDF. Para pesquisar a revista, você vai colocar lá Ctrl F e vai buscar o nome da revista. Aí eu destaquei aqui uma de exemplo.
Revista Brasileira de Enfermagem, o Qualis CAPES é A2, né? Aí aqui está misturado todas as revistas, tá, gente? Pode ver aqui que tem de outras coisas que não tem nada a ver, né? De educação física, né? De energia, de outras áreas. Está em ordem alfabética. Então, vocês pesquisem a revista e vai ter esse Qualis. Então, A1 é o melhor Qualis, né, dessa classificação. E aí, à medida que aumenta o número e a letra, seria a pior classificação. Também é um parâmetro interessante para você colocar naquele quadro, para a pessoa que vê já de cara, ela já vê o nível de evidência do artigo, já vê o que seria, assim, de maneira geral, a qualidade da revista, né? Claro que não é só isso, né? A qualidade da revista, mas é um indicador interessante. E aí, beleza, você já encontrou seus artigos, você já organizou, já categorizou, né? Já caracterizou, disse o que você observou em cada um deles. Agora você vai falar sobre o conteúdo desses artigos, que é a finalidade de fato do seu trabalho, né? É discorrer sobre o conteúdo deles, sobre o que eles falaram sobre o tema. Então, na discussão, vocês vão apresentar o conteúdo mais relevante. Então, vocês vão observar que à medida que vocês leem os estudos, que aí vocês vão ter que ler os estudos na íntegra, os estudos que vocês selecionaram. Vocês vão observar que tem alguns temas mais abordados, tem algumas ênfases, tem algumas coisas que aparecem mais, tem algumas coisas que são mais bem descritas, e aí vocês vão selecionar o que é mais relevante para poder descrever. O que uma coisa que eu enfatizo, que é importante vocês observarem, uma coisa que é dita por mais de um autor. Então, por mais de um dos artigos dos que você selecionou. Para aquela mesma informação, vários dos artigos falam sobre aquela mesma coisa. Às vezes eles falam concordando e às vezes eles falam discordando. Vou dar um exemplo, um dado epidemiológico. Vamos supor que alguns dos artigos disseram que aquela forma de morte ocorre mais em mulheres e outros disseram que ocorre mais em homens. Esse é um dado importante, que aquela forma de morte tem alguma relação com o sexo, porque vários autores falaram sobre isso. Mas aí você vai citar que é a literatura discordante, que alguns autores citam isso, e outros pode acontecer ao contrário, todos concordarem, né? Então vocês podem citar que autores concordam que, por exemplo, acidente de trânsito é mais comum em homens do que em mulheres. Enfim, vocês vão observar o conteúdo que é abordado naqueles estudos e incluir na discussão de vocês o que é mais importante. Então, vocês vão comparar as abordagens dos autores que vocês selecionaram. E é importante fazer essa categorização em temas. O que é isso? Vocês vão pegar o conteúdo dos trabalhos que vocês selecionaram e à medida que vocês forem lendo, vocês vão observar que alguns temas são mais recorrentes. Alguns autores falam mais sobre aquilo ali aparece bastante. Tem outro tema que também aparece bastante em todos os artigos. E vai ser um subtema do seu objetivo, né, da sua pergunta. E aí vocês vão organizar em tópicos temáticos. Eu trouxe até um exemplo para fazer mais sentido. Trouxe esse artigo aqui de exemplo. Liderança do enfermeiro, uma revisão integrativa da literatura. Então, vou até ler aqui o objetivo. Trata-se de uma revisão integrativa da literatura que buscou evidenciar e discutir as principais características do conceito de liderança e do enfermeiro líder, bem como suas contribuições para a prática em enfermagem e saúde, a partir de publicações científicas de enfermagem, e aqui no método ele vai descrever de onde ele tirou. Então, vejam, ele queria falar sobre as principais características do conceito de liderança e do enfermeiro líder, bem como suas contribuições para a prática em enfermagem e saúde. Aí ele pesquisou vários artigos. Esse artigo foi publicado na Revista Latino-Americana de Enfermagem, que é uma das melhores revistas de enfermagem no Brasil. E aí ele buscou vários artigos que falavam sobre o tema. E aí quando ele chegou na discussão, que ele foi descrever o conteúdo desses artigos, ele organizou esse conteúdo, ele não, acho que é ela, né? Gabriela e a Betina. Então, elas organizaram esse conteúdo encontrado em algumas categorias. Por quê? Porque elas observaram que o que os autores abordavam em vários momentos coincidia. Concordando ou não, eles falavam sobre aquela temática. Então, elas definiram essas categorias: perfil do enfermeiro líder, liderança como ferramenta organizacional e educação para a liderança. Então, foram 3 tópicos que elas encontraram dentro desse conteúdo todo, que elas acharam
por bem organizar dessa forma. Isso aqui, gente, fica a critério de vocês, porque depende do que vocês encontraram. Então, isso aqui vai depender 100% da leitura de vocês dos artigos selecionados. À medida que vocês forem lendo, vocês vão naturalmente identificando esses tópicos. Nossa, isso aqui, vários autores já falaram dessa mesma coisa. Então, isso aqui vai ser um tópico, né? Vai ser uma categoria temática. E aí, gente, tem um cachorro passando aqui no corredor latindo. E aí vocês vão colocar lá no texto esses tópicos mesmo. Vocês podem colocar como se fosse um subtítulo e abaixo dele descrever o conteúdo que vocês encontraram relacionado a esse subtítulo. E aí, por fim, a apresentação da síntese do conhecimento. E aí aqui vocês vão apresentar o que vocês encontraram. Então, vai ser a finalização do artigo, e aí eu falo tanto na questão da organização, como da formatação, como da conclusão propriamente dita. E aí vocês vão responder a pergunta de pesquisa e os objetivos do trabalho. Isso aqui é muito importante. Na conclusão, tem que estar claramente respondida a sua pergunta. Então, por exemplo, a pergunta que eu dei de exemplo aqui para vocês mais cedo. Qual a atuação do enfermeiro na preservação de vestígios no atendimento de emergência a vítimas de violência? Eu perguntei sobre qual é a atuação. Então, na minha conclusão, eu tenho que responder. A atuação do enfermeiro, né, nesse contexto, é realizar a anamnese do paciente quando consciente, coletar os objetos que vieram com ele, relatar lesões que o paciente apresenta, conversar com a família para completar o histórico do paciente, verificar, enfim, eu vou descrever a resposta a essa minha pergunta. Qual que é a atuação do enfermeiro nesse contexto? A atuação é essa e essa. Se a pergunta é só uma coisa assim, muito objetiva, você pode dar uma resposta muito objetiva e acrescentar informações importantes. Mas não, se vocês saírem com isso aqui na cabeça, já é uma informação muito útil. Então, na sua conclusão, tem que necessariamente responder sua pergunta e responder seus objetivos. Se o objetivo da pesquisa é determinar qual que é a causa de tal coisa, lá na conclusão, pode ser que você não descobriu qual que é a causa da coisa, né? Então, às vezes, na conclusão, você vai falar que o estudo não permitiu detectar qualquer causa de tal coisa, por isso, por aquilo. Se detectou, a causa de tal coisa é isso. Então, tem que estar respondido. Na conclusão, também é a oportunidade que você tem de citar os vieses. Então, eu tive uma limitação no meu estudo, que foi que muitos profissionais... Estou dando um exemplo aqui de um estudo que nem é de revisão, tá? Eu precisava fazer uma entrevista, por exemplo, e alguns profissionais se negaram a responder, isso é um viés. O estudo de revisão. Às vezes, tem poucos artigos sobre aquele tema. Isso vai gerar uma dificuldade na sua pesquisa, né? Então, uma dificuldade da pesquisa foi a identificação de estudos brasileiros sobre o tema, por exemplo, né? Então, você tem que descrever quais foram as dificuldades. Aí o Fabrício perguntou, e quando não chega a uma conclusão, como fazer? Você pode descrever que não chegou a uma conclusão, mas por quê? Pode ser porque a literatura era muito discordante. Então, você queria saber, fez uma pergunta e metade dos autores disseram que era uma coisa e a outra metade disse o oposto. Se você não consegue chegar a uma conclusão, você vai descrever por que você não chegou a essa conclusão. Então, pode ser que metade dos autores disseram uma coisa e a outra metade disse outra coisa, por exemplo. Então, não foi possível determinar isso aqui, que era a minha pergunta de pesquisa, porque a literatura foi muito discordante, autores divergiram em relação a tal coisa. Então, assim, existe essa possibilidade, né, de não chegar a uma conclusão que era a resposta, de fato, à sua pergunta. E aí você vai aproveitar para citar o porquê que isso não aconteceu, por que não chegou a uma conclusão. Pode ter sido um déficit seu? Pode, só que isso você pode contornar. Se você chegou lá e tem um déficit seu e não chegou à conclusão, você vai voltar lá e vai ajustar o que você fez de errado para corrigir. O ideal é que isso nem aconteça, né? Mas se é porque não, assim, não tem como, porque na literatura não tem muita evidência, porque os autores discordam demais, aí você vai descrever o que aconteceu. Uma sugestão que eu dou para vocês, para esse caso, às vezes você vai fazer uma busca, não tem quase nada sobre aquele tema. Às vezes é um tema que, às vezes você quer falar sobre tal tema no Brasil,
E às vezes aquilo é uma coisa que não tem com frequência no Brasil. Assim, é uma coisa que ainda não foi aplicada no Brasil, que só tem em outros países. A minha sugestão é que você observe isso no momento da busca ainda. Quando você começa a buscar e não aparece nada, você não vai esperar chegar no final do trabalho para falar, ah, então, não tem nada sobre esse tema. Você poderia ter abordado de alguma forma para incluir mais estudos. Mas, se o importante era abordar aquilo ali especificamente, então você vai descrever que realmente faltam estudos. Eu coloquei aqui, citar potenciais novos estudos necessários. Você pode escrever que recomenda a realização de mais estudos nessa área para descrever isso, estudos com maior nível de evidência, estudos quantitativos, enfim. Na conclusão, você pode dar as suas próprias recomendações. Então, de maneira resumida, nessa figura aqui, vocês observam todas as etapas que eu citei. Vou deixar lá o slide para vocês lá na pasta, e aí vocês olhem com calma, mas é basicamente o passo a passo que eu estou citando para vocês aqui desde o início da aula. Pois é, Fabrício, isso acontece bastante, né? Começa a pesquisar e não acha as coisas e fala, vou mudar de tema. Às vezes, por exemplo, eu já tive trabalhos que eu orientei e foram poucos resultados, mas os poucos resultados eram resultados tão interessantes e estudos de ensaio clínico, sabe? Estudos tão bons, que era um estudo que servia para mostrar que era importante fazer esse tipo de pesquisa no Brasil e não tinha as pesquisas no Brasil. Então, apesar de terem sido poucos resultados que encontraram, poucos artigos que foram selecionados, ainda assim deu para avaliar muita coisa interessante. Então, mesmo assim, o trabalho ficou desse jeito com poucos resultados. Mas aí vale a sua avaliação também para ver se compensa. Porque se você acha pouca coisa que nem parece que vale muito a pena, né? Então, às vezes, realmente é melhor você... Às vezes não é nem mudar totalmente de tema, mas de alguma forma abrir mais a pesquisa, né, para incluir mais coisas. E aí, para finalizar já aqui, eu trouxe algumas dicas para vocês. A primeira dica é essa dica aqui, que eu queria que alguém tivesse me dado mais cedo, assim, na graduação talvez. Eu fui descobrir isso aqui no mestrado já, mas que eu acho uma dica de ouro. Que é vocês utilizarem... Não, José, não vai ter não, que fica registrado aqui. É vocês utilizarem um gerenciador de referências bibliográficas. O que é um gerenciador de referências bibliográficas? É um programa que vai ajudar vocês a organizarem todas as referências que vocês usaram no trabalho. E aí eu estou recomendando esse aqui, que é o Mendeley, porque ele é grátis e ele é excelente. Então, tem alguns outros, tem da Microsoft, tem alguns outros programas específicos que fazem o mesmo trabalho, mas eu acho o Mendeley mais leve, mais prático, mais fácil de usar e tem essa vantagem que ele é grátis, né? Então, o que você vai fazer aqui? Quando você estiver fazendo a sua pesquisa, imagina aquela lista enorme de referências que vocês têm que organizar e depois organizar no final, né? Vocês têm que citar o trabalho e depois organizar no final. Então, o Mendeley, o que ele faz? Você vai salvando os PDFs no Mendeley e ele já começa a organizar os trabalhos. Então, ele detecta o título do trabalho, os autores, o volume da revista, o número, o nome da revista, o ano, algumas informações ele mesmo já detecta. Aí você confere, que daí aparece do lado a descrição do artigo, você dá uma conferida, ajusta o que tiver, que ele detectou errado, né? E aí, quando você vai fazendo o seu trabalho, em vez de você escrever a citação, por exemplo, Silva 2019, entre parênteses, né? Em vez de você ter que fazer todas essas citações, você coloca lá, inserir citação. Aí o Mendeley abre uma janelinha, ele fica dentro do Word, né? Ele inclui uma aba no Word. Aí você clica lá, abre uma janelinha, aí você pesquisa o nome do autor, ele vai te dar a lista lá dos artigos, aí você clica, aí ele já coloca formatadinho. E aí, qual que é a grande vantagem? Você escolhe qual formatação você quer. Se você quer a BNT, se você quer Chicago, Vancouver. Você vai ter que fazer download do programa, mas é leve, assim, não ocupa muito espaço. Pois é, Fabrício, exatamente, isso aqui facilita muito a vida. E aí você consegue mudar o formato da referência, se você quiser. Por exemplo, você está colocando tudo em ABNT, para o seu trabalho de TCC, de mestrado, né? Enfim, qualquer instituição exige TCC. Aí você vai publicar aquilo ali. Aí você tem como trocar o formato e o Mendeley ajusta tudo automático. Aí você quer Vancouver, por exemplo. Aí você muda e o Mendeley já
reformata o seu trabalho. E o melhor de tudo que eu acho, aqui, que é assim, a maior facilidade, é que quando você terminar de citar todos os trabalhos no seu artigo, lá no final você vai inserir referências bibliográficas. E ele já insere a lista de referências pronta, no formato que você pedir. Isso, para mim, gente, é um adianto de vida tão grande. E evita até a gente cometer alguns erros, assim, que passam despercebidos, né? Então, claro que pode ter um erro ou outro de alguma coisa que ele não reconheceu direito. Mas aí você lê de um por um e ajusta algum erro que possa ter, né? A pior parte já passou, que foi a de ter que fazer essa referência toda, né? Então, facilita demais a nossa vida. Tá? Essa aqui é uma dica que estou dando para vocês, para quando vocês usarem, vocês falarem assim, nossa, professora, fez bastante diferença no trabalho, que para mim fez. E aí, por fim, uma dica assim, mais logística do seu trabalho é, no final, quando tiver o trabalho prontinho, você já formatou, já colocou referência, já ajustou lá no layout, confere se todas as referências que você citou no trabalho estão lá no final. Se você usar o Mendeley, por exemplo, vão estar. Se você citou todas pelo programa, incluiu todas usando o programa, quando você for inserir no final, ele vai colocar todas. Se você fez manualmente, foi citando e colocando no final, existe um risco grande de você pular alguma sem querer e não aparecer. E tem gente que, assim, se for em banca de mestrado, de doutorado, de TCC, tem professor que consegue ver, assim, rapidamente isso. Se for um artigo científico que você está mandando para uma revista, a pessoa que está verificando também vai detectar que está faltando e vai voltar. Então, confere direitinho se tudo que você citou no texto aparece no final. E, por fim, muito cuidado com plágio. Vocês devem ter até ouvido falar de casos famosos aí, de ministros da educação que descobriram que tinham plagiado, né? Naquele caso, ele foi um plágio meio na cara dura, né? Ele copiou o trecho e colou no trabalho dele, fingindo que foi ele que escreveu. Mas, às vezes, tem uns casos que a pessoa comete um plágio meio sem querer. Então, por exemplo, você pegou um trecho de um autor e citou esse autor, mas você escreveu igualzinho estava no artigo original. Isso, por exemplo, é considerado plágio. Se você vai citar algo que está em outro artigo, você tem que reescrever com as suas palavras e citar o autor. Então, é importante ter muito cuidado com essas questões de plágio, porque em caso de trabalho de conclusão, aí eu estou falando de TCC, de mestrado, de residência, de doutorado, de especialização, pode ser causa de reprovação. Então, uma das coisas que reprova é justamente plágio, e às vezes a pessoa fez plágio, né, nesse sentido. Ela não fez na má fé, mas isso não vai fazer diferença na hora da banca, né? E a mesma coisa se você submeter o artigo para uma revista. For detectado plágio, seu artigo vai ser devolvido e você não vai nem conseguir mais publicar lá. Então, muito cuidado com esse tipo de coisa. Bem, gente, então é isso. Aqui estão as referências, elas estão lá na pasta. Vou deixar esses slides também, para caso vocês precisem consultar. Vocês têm alguma dúvida? Espero que eu tenha podido contribuir com vocês de alguma forma, que essa apresentação seja útil para vocês mexerem na revisão integrativa de vocês, fazer o trabalho de vocês. Depois vocês me contem, quando vocês fizerem a pesquisa, vocês me contem aí se ajudou. Quem não me segue no Instagram é @prof.jadiotone. Me mande lá seu feedback se ajudou, se não ajudou.